palavras que transformam nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor a palavra que fecunda nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Existe hoje no mundo diversas iniciativas, diversos movimentos de preservação. Pessoas que gastam o seu tempo, o seu trabalho, investem na sua formação,
dedicam a sua vida à preservação. Grupos que se dedicam à causa da preservação dos animais. Animais que estão em extinção, que por causa da exploração, da depredação, acabaram estando em situação de extinção. Movimentos sérios, com um bom trabalho, um trabalho estruturado. Pessoas que se dedicam à preservação histórica de monumentos históricos. Pessoas que buscam pesquisar para preservar aquela casa, aquele museu, aquela praça. Um trabalho sério de bons profissionais, preocupados em não deixar que esses animais e essas coisas se percam, porque corre o risco de lá no futuro, os nossos filhos ou os nossos netos não possam conhecer esses animais, esses lugares, porque hoje não foram preservados. Interessante é perceber que entre a vasta quantidade de movimentos, não se encontra um movimento que queira preservar a raça de animal mais importante. E que se pensa que não está em extinção, porque o conceito de extinção é que tem uma quantidade pouca. Mas para esse animal, a quantidade não quer dizer muita coisa. Mas um animal que está em extinção pela qualidade como tem vivido. Faltam grupos que deem as suas forças e os seus conhecimentos para preservar o animal homem. Porque corre o risco dos nossos filhos e dos nossos netos não encontrarem mais exemplos de verdadeiros homens e de verdadeiras mulheres. Corre o risco de, por extinção, de um homem de caráter, de uma mulher de caráter, com princípios religiosos, os nossos filhos não terem modelos para copiarem no futuro. Mas aí existe sim, entre tantos grupos que não está lá listado, entre aqueles que são movimentos de preservação, mas um grupo sim, que se preocupa com a qualidade, com a vivência sadia dessa raça tão preciosa que é o ser humano. Se lá eles têm os estatutos que regem a forma de preservar a vida desses animais, o que pode, o que não pode, o que nos falta não é uma instituição que declare estar lutando para preservar a vida do homem e os valores do homem. Ela já existe. Chama Igreja Católica Apostólica Romana. E nada eu quero ficar contra quem defende a extinção dos passarinhos, dos macacos, e nada. Mas do que vai adiantar ter todas as espécies de macacos e passarinhos se não tiver um homem capaz de valorizar a natureza com sensibilidade? De que vai adiantar lindas praças preservadas se os homens que forem passear por essas praças não tiverem sido preservados da corrupção e da extinção? O evangelho de hoje, com toda a liturgia, tem um pano de fundo que vai costurando da primeira, segunda e o evangelho. O serviço. O serviço que tem caráter de preservação. Mas como muitas coisas estão em extinção, também a nossa comunicação, as palavras estão em extinção. A compreensão das palavras no sentido original e verdadeiro estão em extinção. Quando alguém diz serviço, a gente já pensa logo em dinheiro. Serviço, emprego,
ou talvez desemprego, não sei qual que é a sua situação, mas todo o esforço de nosso Senhor Jesus Cristo e toda a iniciativa de amor do Pai foi de preservar o entendimento da palavra serviço como amor de um Deus que em todas as situações, e eu desafio a você a imaginar qualquer situação, os que conhecem e os que não conhecem a Sagrada Escritura, os que já têm uma longa experiência de espiritualidade e nós que estamos chegando agora. Qual é a situação e a atitude onde Jesus, durante a sua vida, não prestou um serviço de amor ao próximo? Em tudo que fazia, na correção, na exortação, no perdão dado, na água transformada em vinho. Jesus trabalhou para a preservação da palavra serviço como sinônimo de amor. Mas hoje o que é amor? Amor é o que dá prazer. Amor é o que a gente faz enquanto está tudo bem. Quando não está bem, a gente troca, muda. Amor é eu frequentar lugares onde eu me sinta bem. E quando eu não me sinto bem, é sinal de que não é mais para estar lá e eu vou para outro lugar. Amor é tudo aquilo que faz bem para mim. Olha aí, se levantasse um grupo para defender as palavras que estão em extinção no nosso vocabulário. Homens e mulheres que tivessem a coragem de viver as palavras no sentido original, para não correr o risco de ser homem em extinção no futuro. O esforço de Deus em encontrar o homem sempre estabeleceu uma relação de serviço. Quando Deus cria o mundo, cria para prestar um serviço ao homem, prepara tudo com carinho para o homem, e estabelece com o homem uma relação de amor através do serviço. Está aqui todo o jardim, vocês agora são responsáveis. Estabelece ali uma relação de serviço. Assim como nós estabelecemos uma relação de serviço com quem a gente ama. E se você não tem um espaço de serviço com quem você ama, não é amor de verdade. Porque se o modelo de amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe é o serviço, se falta a dimensão do serviço no amor que você tem por essa pessoa ou por essa coisa, não sei o que você ama, não é amor de verdade. A dimensão de prestação de serviço. É assim que desde a primeira leitura nós vamos conhecendo a pessoa de Jesus. Se no Antigo Testamento, no canto do servo sofredor, a primeira leitura apresenta esse homem que por meio dos seus sofrimentos vai expiar os pecados de um povo que vai ser justificado. Esse mesmo servo sofredor é apresentado na segunda leitura como sumo sacerdote, que sabe ter compaixão, que sabe prestar um serviço de compaixão ao próximo, não porque frequentou uma faculdade, ou faz parte de um movimento de preservação, mas porque aprendeu nas próprias experiências, assumindo a humanidade inteira em tudo, menos no pecado, a ter compaixão de mim e de você. E o Evangelho completa toda essa caminhada, quando mostra que Jesus é fiel e permanece na disposição de servir sempre. Quem confunde todas as coisas sou eu e você. Quem confunde todas as coisas somos nós que somos discípulos. E aí o Evangelho nos mostra que essa confusão vem de muito tempo.
Olha como começa a leitura do Evangelho, e aqui Jesus está subindo para Jerusalém. Jesus está indo de forma determinada para cumprir as profecias, e ao longo do caminho, por 3 vezes ele anuncia o que vai acontecer em Jerusalém. Ele está dizendo o que vai acontecer, que ele vai ser entregue, que ele vai morrer e que ele vai ressuscitar. Mas os discípulos ainda não entendiam. Eles ainda acreditavam que Jesus ia chegar em Jerusalém, ia tomar o poder, ia ser o Todo-Poderoso. E consequência desse entendimento é o Evangelho de hoje. Porque não entendeu a manifestação de Jesus como serviço. Os discípulos queriam tirar vantagem. Um homem, quando não entende o conceito de amor como serviço, tira vantagem da pessoa com quem convive. Quando uma mulher não entende que amar é servir, ela busca aqueles que podem servir. E aí a gente vê a nossa juventude perdida numa dimensão de amor que é só servir-se dos outros e não servir aos outros. Uma juventude que já não conhece o que é o amor de serviço, que é a mesma juventude que não se importa se tiram ou não tiram as cruzes, se vai ou se não vai para a igreja, se permanece ou não permanece fiel no sofrimento, porque entendeu que amar é sentir prazer, é tirar vantagem. Acostumou a pedir prova de amor para o outro, quando o outro serve a ele, e não quando eu sirvo a pessoa que eu amo. Tem muito casamento por aí, que já desfigurou e já está em extinção o amor, porque alguém começou a usar o outro e não servir o outro. Tem muito cristão que está fora da igreja, porque não entendeu a dimensão do amor verdadeiro. Assim como os discípulos no evangelho de hoje não tinham entendido, e a caminho de Jerusalém, Tiago e João vão prestar para mim e para você um serviço. Não estou os condenando, porque eles prestam para mim e para você um serviço de nos retirar da ignorância. Eles vão se aproximar de Jesus, escondido dos outros 10, e vão fazer uma proposta para Jesus. Olha como eles chamam Jesus: mestre. Quem é o mestre? O mestre é aquele que eu sigo, aquele que eu sirvo, aquele que eu imito, aquele que eu escuto para obedecer. Mestre, vírgula, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Primeira contradição. Eu lhe chamo de mestre e digo, eu quero que você faça uma coisa para mim. Mestre, que eu sigo, eu quero que você faça para mim o que eu vou pedir. Meu bem, que eu amo, eu quero que você me sirva. Não é atual o desgaste do entendimento da palavra amor como serviço. Nós queremos ser servidos. E o evangelho de hoje termina com um ensinamento mais lindo, com um movimento maior de preservação da palavra amor como serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para... E nós ostentamos o nome de cristãos, imitadores de Cristo. Na verdade, a gente acaba imitando Tiago e João. Por que que esses dois eu não os condeno? Porque eles prestam um serviço para mim e para você. Vai lembrando aí da última oração que você fez.
Você foi chegando perto de Jesus, ou lá na capela, ou aqui na missa, numa palestra. Chegou proclamando: Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor. Mas logo depois da vírgula veio o quê? Olha aqui, Jesus, a vida está difícil. Eu quero que o Senhor faça por mim. Eu quero que na minha vida aconteça isso. Olha aqui, mestre, me obedeça. E se você não me obedecer, eu mudo de igreja. Se você não me obedecer, eu não venho mais à missa. Olha como que é sutil o desentendimento da palavra amor. Olha aqui, mestre, eu me aproximo de você e eu vou ser fiel, se o Senhor atendeu o meu pedido. Eu vou ficar nessa igreja assim, tudo que eu peço Deus me dá. Eu vou permanecer porque não me falta nada, tudo que eu quero Deus me dá. E amanhã, quando Deus resolver não te dar para te formar, porque você virou um cristão mimado e uma cristã mimada, você muda de igreja, porque Deus não me ama mais. O mestre já não me dá o que eu quero. O mestre que eu seguia disse não para mim. E aí um povo que acha que o amor só é capaz de dizer sim, e não entende a grandiosidade de um amor que é capaz de dizer não, de engolir seco e dizer: você não está no tempo, não é a hora ainda, isso não vai te fazer bem. Mas um povo machucado, mal acostumado a ter tudo na hora, do jeito que quer, faz um mestre à sua imagem e semelhança. Um povo acostumado ao botão, aperta o botão lá e está tudo automático. Quer encontrar uma capela onde exista um sacrário automático. Eu aperto o botão e já sai o atendimento da minha oração. Quer encontrar um Deus que seja escravo. Quer encontrar um Deus que faça tudo da forma como eu quero. E nós começamos a dizer que o pano de fundo da liturgia de hoje é o serviço. O serviço de um Deus que permanece fiel. Olha a resposta que o mestre, que podia ter dito para eles: quem vocês pensam que são? Me chamam de mestre e querem dar a ordem do que eu tenho que fazer? Olha a resposta de Jesus. E Jesus lhes disse: o que quereis que eu vos faça? O mestre que assumiu a sua autoridade no serviço que presta e que prestava àqueles que ama. A maturidade do amor não está na posse de quem eu amo. A maturidade do amor está no serviço que eu presto para aquele que eu amo. O que vai medir a maturidade do seu amor, jovem, não é se você aceita ou não aceita que a sua namorada termine o namoro com você. O que diz da maturidade do seu casamento, marido, não é a expressão do seu ciúme, de posse. A expressão da maturidade do amor é o serviço. E esse não é um discurso meu. Olha o que Jesus fez quando se abaixou e lavou os pés daqueles discípulos. O que Jesus fez? Serviu. E depois disse: façam o mesmo. Jesus, o servo sofredor, gastou a sua vida pela preservação da palavra amor. Mas não esse amor fraco, de quem ficou viciado em ouvir sim. E pode procurar entre os filhos de pais que só disseram sim, se hoje eles não sofrem as consequências de nunca ter dito um não para os seus filhos.
Deus sabe dizer não, porque ama, e não porque é ruim. Deus sabe servir os seus filhos quando diz não. Quando disse não para Tiago e João. Quando disse: esses lugares que vocês querem, não sou eu que vou dar, é para aqueles que foi reservado, que o Pai reservou. Porque o amor de Tiago e de João parecia o meu amor e o seu amor de quem vai na capela, de quem frequenta o grupo de oração, de quem vem nas missas pela cura e pela libertação, e diz: Senhor, eu quero a cura agora. E existe um programa aí de TV, existe por aí uma situação de uma igreja, aonde na oração, os nossos irmãos fazem a oração: eu determino que o Senhor cure, eu ordeno que o Senhor cure. Que discípulo é esse? Que manda no mestre, que ordena ao Senhor que cure? Sendo que Jesus nos ensinou a rezar e a pedir sim, porque quem pedir será quem pede é atendido, quem bate, a porta se abrirá. Mas Jesus nos ensinou a pedir: seja feita a tua vontade e não a minha. Nós podemos sim nos aproximar do Senhor para provar do serviço do Senhor, mas não para explorar o Senhor. Nós podemos sim reaprender o sentido da palavra amor, pela disposição de servir aqueles que eu amo. E já tem muita gente que faz tempo que não serve aqueles que ama. Se você olha para os seus relacionamentos e eles não são marcados por laços de serviço, desconfie da maturidade desse amor. Não tem nada mais lindo do que uma mãe inexperiente, que nunca foi mãe, que vai ao longo da vida aprendendo a prestar o serviço da sua maternidade ao filho, a dedicação. E aí esse filho aprende, no amor dessa mãe, que quem ama serve. E aí quando essa mãe fica velhinha, doente, esse filho não descarta, não elimina, porque ele aprendeu durante a vida que a mãe o amava quando servia. Se nós não ensinarmos para os nossos filhos o amor por meio do serviço, e não por meio daquilo que eu dou, por meio de onde eu deixo meu filho ir, pais permissivos são candidatos a entrarem nos próximos asilos que serão fundados nas suas cidades, porque os filhos não aprenderam a servir os pais, porque os filhos não aprenderam que amar é servir. Porque já está em extinção o entendimento da palavra amor como serviço. E eu não estou dizendo para você largar a sua casa e entrar numa obra de caridade. Eu estou dizendo para você fazer da sua casa uma obra de caridade, quando cuida de quem está dentro dela. Se a vida de Jesus foi serviço, a vida do cristão é imitar a vida de Cristo. Por isso, sinônimo de ser cristão é ser servidor. Por isso, na vida de um cristão, não existe desemprego. Não existe cristão desempregado, porque aonde o cristão está, existe um serviço a ser feito, para quem eu conheço e para quem eu não conheço. Jesus que não se cansou de servir, e servindo os seus discípulos, a caminho de Jerusalém os ensinou: entre vós, meus filhos, não deve ser assim. A disputa de quem tem os primeiros lugares, de quem é maior. Quem quiser ser grande, seja vosso servo.
E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É a medida do amor na vida cristã. É a medida do amor para quem se dispõe ao serviço. Há um serviço que acontece aonde eu estou, eu não preciso procurar. O serviço que eu presto ao meu esposo, à minha esposa, aos meus filhos, no meu trabalho, na convivência com as pessoas. Também o Evangelho de hoje quer fazer eco à iniciativa de preservação do homem, quando o retira da ignorância, quando o retira da luta para ser o maior de todos. Todas as vezes que um homem entra na luta para ser maior do que o outro, a escolha não é pelo serviço, mas pela eliminação. Todas as vezes que um homem entra na luta para ser o primeiro, a batalha é para que o outro perca. E Jesus veio nos ensinar o contrário. Por isso o nosso discurso muitas vezes é contrário ao discurso do mundo. Por isso muitas vezes as pessoas se assustam com o Evangelho, porque o entendimento das palavras de Jesus já está em extinção há muito tempo. Pessoas que no contato com as palavras de Jesus não conseguem entender, porque emburreceram o seu raciocínio assistindo novelas, porque emburreceram os seus raciocínios assistindo esses programas que não fazem crescer, que não mostram a dimensão real do serviço. Esses tempos atrás aí, uma TV se ufanava de ter ganho o troféu de sistema com a maior qualidade no entretenimento. Você sabe o que é entretenimento? É só uma palavra bonita para dizer uma TV que ensina o povo a passar tempo, a perder tempo. E eu peço a Jesus que Deus nunca conceda à Canção Nova o título de TV de entretenimento, porque aqui você não vai aprender a passar tempo, a gastar o seu tempo à toa. Aqui você vai aprender a investir o seu tempo e não se perder nesse tempo. O Evangelho não quer ser leitura de entretenimento, por isso muitas vezes é difícil de engolir, porque o Evangelho nos desinstala, porque a missa, a liturgia nos desinstala. Olha a dinâmica de uma celebração eucarística. Você sai da sua casa, vem diante do mestre, e o que acontece? O mestre nos serve. Jesus, que continua sendo fiel, nos serve na palavra, edifica, exorta, faz crescer, corrige. Jesus que nos serve na mesa eucarística. Quando você vem à Santa Missa, você sai daqui cheio de Deus, porque Deus permanece na escolha de servir sempre. Mas nós escolhemos a postura cômoda de nos servirmos uns dos outros e de explorarmos o Senhor. O grande show não é de uma TV que ganha o troféu de TV de entretenimento. O grande show é de uma celebração, aonde Jesus serve quem tem a coragem de vir a esse banquete na palavra, na Eucaristia, na bênção que concede, porque escolheu servir. Sabe por que os relacionamentos hoje não têm estabilidade? Porque chega num determinado momento do serviço,
A cabeça daquela criatura entendeu que amor é sentir prazer e estar bem. E ela troca de parceiro, ela troca de parceira. Um dos traços de um relacionamento estável é a constatação de que hoje eu escolho servir essa pessoa, para que ele cresça e eu diminua, para que ele seja o primeiro e eu diminua. Mas onde é que você vai ver numa TV que prega o entretenimento que você deve perder para o outro ganhar? Aonde é que você vai ver o discurso numa TV de entretenimento que vai sustentar um matrimônio quando a lua de mel acabar e o seu esposo começar a envelhecer, a sua esposa começar a envelhecer, o seu filho começar a dar trabalho? O entendimento de que o serviço é amor qualifica a vida do cristão. A vida de um cristão que não entendeu que amor é serviço é um cristão que escolheu o desemprego. Tem muita gente com a carteira aí de cristão sem assinatura. Tem muita gente aí que está desempregado da vida cristã. E existe aqui um patrão que tem o serviço para te dar. Basta que você tenha a coragem de apresentar a sua carteira de trabalho, a sua disposição e o seu coração. Esse Kairós foi escolhido como tema o ano sacerdotal, para falar da realidade dos sacerdotes. Homens que foram chamados mais de perto a imitar a expressão do amor como serviço. Padre, você fala isso porque você não conhece o padre da minha paróquia. Porque você não conhece, você não vê nas manchetes falando de padre isso, padre aquilo. Os nossos olhos enxergam aquilo que o coração busca. Se eu te apresento aqui uma obra de arte e o seu coração busca os defeitos, os seus olhos serão capazes de, numa obra de arte, encontrar os defeitos. Assim como quem traz no coração o anseio de encontrar incoerências e defeitos na vida dos sacerdotes, se aproximam e não contemplam a beleza do Cristo em pessoa naquele padre, mas só veem os defeitos e os limites. Esquecem que Jesus se encarnou e foi treinado a também ter compaixão de mim e de você, por lidar com as nossas limitações. E nós queremos um sacerdote homem perfeito, sem esquecer que o sacerdote perfeito e maior é Jesus Cristo, e que esses homens limitados que estão na sua paróquia, que você conhece, que muitas vezes fala bem e muitas vezes fala mal, estão na luta como você. A declaração do ano sacerdotal pela igreja não quer outra coisa a não ser resgatar o sentido de valorização da palavra amor como serviço na vida dos padres. O ano sacerdotal não é só para os padres. O ano sacerdotal é para o povo, para aqueles aos quais os padres foram enviados. Pelo nosso batismo, nós nos tornamos um povo sacerdotal. E aí o desafio de começar a viver o amor como serviço. Queria convidar você a ficar de pé. E é incomodado por essa palavra. Essa semana eu vivi uma experiência interessante na minha vida de padre. Interessante e sofrida. Porque eu encontrei uma pessoa
que se sentiu ofendida pela pregação que eu fiz. Uma pessoa que foi alimentando raiva por causa da força da pregação. Numa semana onde o Evangelho e as leituras só falavam da batalha de Jesus com os fariseus. E essa pessoa foi se amargurando, ao ponto de, por causa do Evangelho, ficar com raiva do padre. Assim como muitos de nós ficamos com raiva dos nossos párocos, porque no anúncio do Evangelho, ele denuncia a incoerência da nossa vida. E aí, cheio dessa experiência sofrida, de perceber que por causa do meu ministério, alguém ficou com raiva por causa da palavra que eu anunciei. Numa dessas missas de quarta-feira que eu celebro, numa parte aqui da Canção Nova, a leitura, os fariseus diziam para Jesus: Senhor, não fale assim conosco. Falando assim, o Senhor nos insulta. E quando eu li aquela palavra teve força de libertação para mim. Porque eu descobri que uma das dimensões do ministério sacerdotal é insultar a vida daqueles que são incoerentes. E aí, na mesma hora do meu coração, sem que eu tivesse escrito nada, brotou essa frase: os santos de altar são homens que foram insultados pela palavra. E uma vez insultados pela palavra, esses santos escolheram a vingança. A vingança que é errada quando eu pago o mal com o mal. Mas esses santos que foram insultados, que foram desafiados, resolveram se vingar de Deus, pagando o bem com o bem. E a vingança que cada cristão é chamado a viver é pagar o bem que Deus faz na sua vida com o bem do serviço que você pode prestar para os seus irmãos. Naquele dia eu entendi que uma das dimensões do anúncio é a coragem de, não por minha causa, mas pela radicalidade da palavra, insultar a incoerência que o mundo hoje não tem tido vergonha de colocar nas nossas vidas. E se eles ainda não entendem e ficam com raiva do padre, é porque, como esses discípulos, eles ainda não entenderam o anúncio e queriam aproveitar de Jesus. Eu quero pedir agora, nessa tarde, para todos que estão aqui e os que estão em casa, que pela força dessa palavra, você tenha o coração insultado, você saia daqui incomodado com essa palavra, e escolhe a vingança de quem paga o bem com o bem. Um santo de altar, gente, é um homem que escolheu, frente à verdade colocada na cara dele assim com o evangelho, apontando: está vendo como você não ama de verdade? Está vendo como você já se perdeu? Está vendo como não é assim que Jesus ensina? Esse homem resolve se vingar. Vou provar que eu sou homem de verdade, vou provar que eu sou mulher de verdade. E tem tantos homens em lugares errados querendo provar que são homens. Eu quero desafiar você a vir para dentro da igreja e provar que você é homem de verdade diante do desafio que a palavra te faz. Que a força do Espírito Santo, provoque no coração de cada um de vocês aqui hoje a força do insulto pelo poder da palavra. Uma nação insultada pela palavra pode escolher fingir que não ouviu e não entendeu, ou, entendendo, se converter e mudar de vida.
Jesus sempre terminava os discursos dele dizendo: quem tem ouvidos para ouvir? Você tem 2 ouvidos aí? Coloca. Tem aí? Está me ouvindo? Então agora vive o que você está ouvindo. Tenha a coragem. Outra experiência que eu vivi essa semana, junto com um amigo meu, que ele deve estar aqui pelo meio, bem grande ele, lá onde o padre faz academia. O padre foi entrando na vida dele, quero ver se eu encontro ele aqui. O padre foi entrando na vida dele de uma forma, um homem enorme, grande, ao ponto do padre tocar no coração desse homem e provocar a raiva no coração dele e insultá-lo. Mas a coisa mais linda é perceber que um relacionamento de amizade foi criado porque alguém teve a coragem de dizer a verdade. E eu não tenho medo de dizer a verdade para esse meu amigo, porque o mundo o enganou e disse a mentira para ele, e ele está descobrindo. E ele está descobrindo que mais forte do que os músculos que ele tem é a força da palavra que o sacerdote carrega. Por isso eu não tenho medo de comprar a briga com você e dizer que eu estou aqui com o meu ministério, com o ministério que Deus me deu, para insultar aqueles que não vivem de forma coerente. E tomara que o seu coração brote essa raiva, e que não seja de mim, mas daquele que te insulta, e prova que você é homem e mulher de verdade. A vingança do cristão é a santificação da própria vida, porque Deus é santo e comunica amor. Peça agora, com as suas palavras, a força de, conduzido por esse Espírito, se vingar de Deus, que só te faz o bem. Peça agora essa graça de, insultado por essa palavra, ter a coragem de mudar de vida. Não é fácil não, mas pede essa força. Que comece de você, que comece do seu coração. Peça com as suas palavras. Eu quero te convidar a pedir isso. Seja verdadeiro agora, tenha coragem de ser homem e mulher de verdade. E diz aqui: ó Senhor, eu aceito recuperar na minha vida a dimensão do serviço como o amor. Eu quero servir os meus filhos, servir a minha esposa, eu quero servir o meu esposo, eu quero servir o meu sacerdote, Senhor. Eu quero te servir, Senhor. Eu não quero me servir do Senhor, te exigindo coisas, mas eu quero me dar por inteiro, Senhor. Estende os seus braços agora e pede esse Espírito Santo. E pede esse Espírito que já tem o caminho certo de insultar os corações dos santos do futuro. Os santos do futuro são os homens e as mulheres que agora são insultados por essa palavra. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito. Envia sobre nós essa graça, Senhor. Eu estou clamando, Senhor. Derrama sobre nós esse Espírito e insulta o coração desses homens e dessas mulheres. Provoca a obra nova, Senhor. Derrama sobre eles, Senhor. Provoca neles, Senhor, o desprendimento. Provoca neles a verdade da palavra amor, a dimensão do serviço, Senhor. Provoca nesses homens e nessas mulheres o resgate da força da palavra. Provoca a coragem, Senhor, de serem insultados pela tua palavra e responder com a própria vida. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre nós. Que seja é um que eu quero mais. Que seja é um que eu quero mais. O meu amor é os que o torna, é o que os torna capaz. Sem medo algum, sem medo algum, se amem mais, se amem mais. Sem
seja um, que seja um, é um que eu quero mais. Que seja um, é um que eu quero mais. O meu amor é o que os torna capazes, é o que os torna capazes, sem medo algum. Se amem mais, se amem mais, sem medo algum, sem medo algum. Se amem mais, o meu espírito é quem age e faz. E nós não vamos deixar que o anúncio dessa palavra e essa oração se perca. Eu quero que você comece a fazer os seus compromissos agora. Vá na sua oração aí dizendo com quem você vai se comprometer no serviço, aonde você precisa resgatar essa dimensão com as suas palavras. Vamos rezando, dizendo: é na minha casa. Eu preciso resgatar a dimensão do serviço com aqueles que eu amo. Eu preciso resgatar a dimensão do serviço aonde quer que eu esteja, no meu trabalho, na minha casa. De forma concreta, seja concreto agora e escolha ser um homem que serve e uma mulher que serve. Derrama, Senhor, sobre nós essa capacidade do serviço, de não termos medo da Tua palavra, de não termos medo do Teu anúncio, de não termos vergonha, Senhor, dos insultos que a Tua palavra nos causa, porque a Tua palavra quer preservar a nossa vida. Faz-nos novos, Senhor Jesus. Faz-nos novos, Senhor, e nos liberta, Senhor. Nos liberta de toda dificuldade de Te servir, Senhor, de toda dificuldade de servir o próximo. Faz-nos livres, Senhor. Eu estou pedindo, Senhor, que nessa tarde o Senhor torne livre, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, porque quem manda aqui é o Senhor, porque quem manda aqui é o Mestre, que faz segundo a Tua vontade, e porque a vontade do Pai realiza, Senhor, na vida de cada um desses filhos, aquilo que é a vontade do Pai, nesse tempo de graça, porque aqui quem manda é o Senhor, porque aqui quem reina é o Senhor. Faz-nos livres, Senhor. Liberta, Senhor, os Teus filhos, homens corajosos, mulheres corajosas, para se comprometerem no serviço de amor. Preserva-nos, Senhor, que a preservação da palavra amor na nossa vida seja expressão de serviço. Dá-nos a graça, Senhor Jesus, e faz-nos livres, Senhor. Clamamos: vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder, renascer. Ergue os seus braços e clame: vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Só você cantando: vem, vem.
Ajuda-nos, Espírito Santo, a ser livre como discípulos. Vem, Espírito Santo de Deus, orar em nós. Vem, Espírito Santo de Deus, fazer-nos livres para ser discípulos. Que do seu coração brote esse desejo de ser discípulo e não mandar o Mestre. Vem, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Nós queremos viver o amor, viver aquilo que o Senhor nos manda, mas nós só conseguimos viver isso pela Tua ação, Espírito Santo. Hoje eu posso ser, canta com a sua alma. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder renascer. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Canta com a sua alma. Oh, vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Canta só você, solta a sua voz. Vem, vem. Oh, vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. cançãonovaplay.com. Assine já!